reunião doutrinária na noite de hoje. Vamos ter a palestra do nosso irmão Rubens. Qual é o tema, Rubens? Espiritismo e pandemia. Tá, com um tema que tem tudo a ver com o presente momento, espiritismo e pandemia, né? Então, nós vamos pedir aos queridos irmãos que nos desloquemos para o estado de concentração. Vamos fechar os nossos olhos, imaginar o Mestre Jesus, tal qual nós o concebemos, né? E elevar o nosso pensamento a Deus, orando no imo dos nossos corações. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos, amigos e protetores, irmãos da espiritualidade esclarecedora, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos pela oportunidade de estarmos juntos, irmanados, mais uma vez, para ouvirmos a preleção acerca da boa nova do teu reino. Senhor Jesus, dissestes aos vossos discípulos que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí tu estarias. Nós não estamos reunidos presencialmente porque a oportunidade não nos enseja, mas os nossos corações estão irmanados. Estamos vinculados virtualmente e temos a mais absoluta convicção de que tu estás conosco e de que amparas os nossos propósitos de renovação superior. Te rogamos, Pai amado, que abençoe a todos os teus filhos, sobretudo aqueles que mais sofrem e padecem, especialmente os que se encontram neste momento vítima da pandemia do coronavírus, quer no Brasil, quer além fronteiras. Assim como os nossos irmãos que padecem de enfermidade das mais diversas etiologias. Que eles sejam assistidos pelo teu divino amor, pela tua misericórdia, e possam ser amparados, iluminados, possam ser, em suma, curados de suas dores, de seus males, sendo da tua vontade. Senhor Deus, nós te rogamos também, Pai amado, a inspiração para o nosso irmão que nos conduzirá a palavra na noite de hoje. Que ele seja abençoado, que ele seja iluminado pelos teus assessores espirituais, pelos sirineus do amor e do bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, Senhor. Porque vosso é o poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor eterno. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós vos pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião doutrinária, na noite de hoje te suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Vamos abrir aqui os arquivos. Para que a gente possa visualizar. Já está na tela, está com boa visualização. Beleza, muito bem. Então vamos lá. Então, existem situações, meus amigos, que nos deixam preocupados. E o planeta Terra tem passado
por algumas dessas situações que deixam muitas pessoas muito preocupadas. Além de preocupadas, deixam também uma grande parte da humanidade pessimista. Porque quando as coisas que não são boas acontecem com a gente, é normal um determinado pessimismo. E este pessimismo pode atrapalhar a nossa atitude no sentido de que a gente trabalhe em prol de superar aquela situação ou aquele problema. Então, olha só. Vamos definir o que é pessimismo. Pessimismo, tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável, disposição de quem sempre espera pelo pior. Eu pergunto para o grupo, tem alguém aí que tem uma certa tendência ao pessimismo? Eu espero que não. Eu espero que não. Porque no decorrer da nossa conversa, nós vamos afirmar de que quem é adepto dessa doutrina maravilhosa e espetacular não tem como ser pessimista. Não tem como ser pessimista. E é isso, né? O tema de hoje vai nos mostrar com relação a isso que nós estamos vendo. Bem, há um determinado tempo, não faz muito, um mês mais ou menos, um mês, meio, 2, alguém do grupo postou um texto, opa, voltando, postou um texto cujo título era esse aqui: Os motivos pelos quais deixei de ser religioso para ser espiritualista. Bom, logicamente, que a pessoa que postou esse texto, eu não sei se alguém percebeu ou se lembra desse texto lá no grupo, porque eu chamou muita atenção, porque eu li o texto todo e fiquei refletindo com relação a ele. Os motivos pelos quais deixei de ser religioso para ser espiritualista. Então, o autor, ele frisa muitos pontos positivos do espiritualismo e frisa muitos pontos negativos da religião. Eu olhei e cheguei à conclusão que o texto poderia inclusive sugerir ou sugestionar alguém, foi só uma coisa que passou pela minha cabeça, né? Sugerir ou sugestionar alguém começar a perceber o espiritualismo com mais cuidado do que a religião. E eu cheguei à conclusão também que o autor do texto pode ser um otimista com relação ao espiritualismo e pode ser um pessimista com relação à religião. Bom, e eu cheguei à conclusão que isto era apenas uma opinião dele, já que as opiniões são as mais variadas. Exemplo, alguém poderia encontrar, entre aspas, vários pontos negativos no espiritualismo e encontrar vários pontos negativos na religião. Ou seja, a gente pode encontrar quem é otimista pode encontrar pontos positivos naquilo que alguém acha ponto negativo. Então,
Eu até postei alguma coisa dizendo lá que era uma opinião do autor e que, né, é uma questão de ponto de vista. Muito bem. Mas como nós estamos falando de pandemia na visão espírita, vamos definir também o que é pandemia. Pandemia é enfermidade epidêmica amplamente disseminada, ou seja, uma coisa que se dissemina, se espalha de forma assintosa no planeta Terra. Pelo menos num local, mas como nós estamos vivendo uma atual, esta se expandiu no planeta todo. Tem pandemia que tem só um determinado local, determinada área de atuação, mas, né, outras têm uma determinada área de atuação mais geral. Muito bem. Aí vem uma pergunta interessante. Quer ver? Por que os flagelos destruidores são constantes em nosso planeta? Bom, todo mundo aqui sabe que flagelo destruidor são os desastres que acontecem no planeta. Exemplo, tsunamis, terremotos, maremotos, pandemias. E como nós estamos vivendo uma pandemia, nós podemos considerar que esta pandemia é um dos flagelos destruidores. Bom, por que são constantes? Olha só, quando nós consultamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, nós encontramos uma descrição de Kardec com relação à classificação dos planetas habitados. Ele classifica esses planetas em número de 5. O primeiro, todo mundo aí sabe, mundos primitivos, onde as almas humanas vivem as suas primeiras reencarnações. Depois, planetas de provas e expiações, em cujo planeta nós estamos vivendo atualmente. Está no início da regeneração, mas ainda é um planeta de provas e expiações, onde predomina grandiosamente o mal. Terceiro, mundos de regeneração, que a gente acabou de iniciar. Mas, aí nesse planeta, as almas, os espíritos, aurem novas forças para a luta, para a evolução. Quarto planeta, quarta divisão, planetas felizes, nos quais predomina o bem, grandemente predomina o bem. E quinto e último, planetas celestes ou divinos, onde praticamente o bem é soberano. Praticamente o bem é soberano. Ora, então, voltando à pergunta, por que os flagelos destruidores são constantes em nosso planeta? É simplesmente porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Sendo um planeta de provas e expiações, e como predomina o mal de forma bem assintosa no planeta, estas coisas acontecem. É por isso. Muito bem. Então, vamos à outra pergunta. Então, qual é o objetivo dos flagelos destruidores no planeta? Qual é o objetivo? A resposta só pode ser uma. Só pode ser uma. Bom, então vamos fazer um parênteses. Para responder à pergunta anterior, do slide anterior, nós vamos fazer um parênteses. Primeiro,
nós vamos fazer uma pergunta para o grupo. A pergunta para o grupo é a seguinte: todos que estão assistindo à reunião acreditam em Deus? Sim, isso é incontestável. Ninguém pode pertencer a uma doutrina espírita, a doutrina espírita, sem acreditar em Deus, que é o primeiro ponto básico da doutrina. Sim. Bom, sabendo que todos nós acreditamos em Deus, nós temos plena certeza, meus amigos, de que Deus é eterno. Além disso, nós temos também plena certeza de que Deus é imutável. Temos também a convicção de que Deus é imaterial. Além do mais, temos certeza que Deus é único. Por outro lado, sabemos que Deus é onipotente, pode tudo. Sabemos também que Deus é onisciente. Sabemos também que Deus é onipresente. Ou seja, onisciente que sabe de tudo, onipresente que está em tudo quanto é canto, em todo lugar. E, finalmente, soberanamente justo e bom. Por que que eu grifei o soberanamente justo e bom? Então, vamos lá. Porque este soberanamente justo e bom é que vai nos conduzir a partir daqui. De todos essas qualidades, né, de Deus, nós temos o soberanamente justo e bom, que vai nos ajudar na nossa conversa aqui. Então, lá vai. Desculpe. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, e tudo sabe, porque ele permite no planeta os flagelos destruidores. A resposta disso aqui só pode ser uma. E que resposta seria essa? Então, a resposta seria essa aqui, ó. Porque deve haver pontos positivos nos flagelos destruidores. Não. Deus não iria permitir um negócio desse no nosso planeta se não tivessem pontos positivos nesses flagelos. E que pontos positivos seriam esses, meus amigos? Vamos lá? Olha só. Quando nós consultamos o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha a resposta dos Espíritos. Para fazê-la progredir mais depressa. Olha o primeiro ponto positivo. Ou seja, tem gente que só vai no empurrão. Tem gente que só vai na cacetada. Existe um livro maravilhoso, para não dizer espetacular, cujo título é Manual Prático do Espírita, e que lá o autor diz que para evoluir são necessárias 3 coisas. Evoluir através da dor, ou seja, do sofrimento, das cacetadas. Evoluir através da convivência, ou coisa complicada mesmo, é conviver. E terceiro, evoluir através da autoanálise. Então, a gente passa por esses três itens para que nós possamos evoluir. Uns, principalmente, passam pela cacetada, pela dor. E aí, junta a convivência e depois a autoanálise. Pode não ser no momento, mas no futuro ele vai começar a fazer essa autoanálise. Qual é a questão do Livro dos Espíritos?
737. E uma ressalva, nós já passamos por ela. Nós já passamos por essa questão no nosso estudo. Beleza? Adiante. E ele continua perguntando, Kardec, olha só, para conseguir a melhora da humanidade, e que pergunta interessante, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Essa resposta é muito interessante. Aliás, a pergunta é muito interessante. E a resposta muito mais ainda, muito mais maravilhosa. Olha só a resposta, que nós já passamos por lá, repetindo. Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado, entre aspas, no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, tem gente, meus amigos, que só depois de muito empurrão, muita cacetada, é que é quebrado o seu orgulho. Então, como a nossa humanidade ainda é extremamente orgulhosa, Deus manda pandemias, tsunamis, maremotos, terremotos, etc, 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 para ver se a gente acorda. Porque a gente não acordou até agora. Apesar da pandemia atual, tem gente que não acordou ainda. Não acordou. E esta questão, meus amigos, 738. E continua a repetir. Isso aqui nós já fizemos estudo no nosso livro maravilhoso, no nosso livro de estudo. Muito bem, continuando. Pergunta Kardec outra vez. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Resposta dos espíritos. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião ou oportunidade de exercitar. Olha só. Olha só o que dizem os espíritos. Nos dão ocasião ou oportunidade de exercitar. Primeiro, vai o primeiro, outro ponto positivo da pandemia, das pandemias dos flagelos, a inteligência. Olha só, o que existe de cientista no mundo todo exercitando a mente para encontrar uma vacina, um antídoto contra esta pandemia, não está escrito. E aí, o pessoal tem que sentar, pesquisar a fundo, perder noites de sono, tentando buscar uma saída para a coisa. Olha que coisa maravilhosa. Outro ponto positivo, a inteligência. Ou seja, exercitar a inteligência. Outro ponto positivo, meus amigos, olha lá, a paciência. Nós estamos com pandemia, fazer o quê? Tem que aguardar. Tem que aguardar. Não é isso que diz? Não pode fazer, tem coisas que a gente não pode fazer nada. Tem que aguardar e cumprir os protocolos. Aí a gente exercita a paciência na marra, mas exercita. Outro ponto positivo, a resignação. Para ficar resignado, não tem jeito mesmo. Resignado. Mais um ponto positivo, a abnegação. O cara fica abnegado. Certo? Mais um ponto positivo, segundo os espíritos, o desinteresse. Aí tem gente que começa a pensar que as coisas materiais não são muito importantes, não são tão importantes como até então ele pensava que era. Que existem coisas muito mais importantes do que simplesmente coisas materiais. E, geralmente, nós deixamos a coisa para segundo plano, a coisa mais importante. Deixamos? Porque o que a gente faz
para andar atrás e correr atrás de coisas materiais, não está escrito. E numa reunião de religião religiosa, espiritual, a gente arranja uma desculpa. Não, porque eu vou para o cinema, porque eu vou assistir um futebol, porque eu vou para a praia, porque eu vou para o shopping, etc, 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 etc. No dia da reunião, a gente tem um probleminha para resolver. E as coisas materiais, a gente todo dia está envolvido com isso. Todo dia. E parece que a gente não aprende. Né? A humanidade não aprende. O que mais? O amor ao próximo. Eita, muita gente começa a se comover e ajudar o próximo. É coisa mais linda, né? Então, meus amigos, o problema, meus companheiros de doutrina, o problema é que a gente só vê a coisa pelo lado negativo, pelo pessimismo. Oh, que Deus é este? Se é justo, se é bom. Por que manda pandemia? Por que manda terremoto? Por que manda tsunami? E por que isso? E por que aquilo? Não sabendo que ali é apenas a parte visual da coisa. Existe a coisa mais importante por trás daquilo. Por isso, Deus é soberanamente bom e justo. Porque ele sabe mostrar para a gente de que da coisa ruim, entre aspas, a gente pode tirar muitas coisas positivas e boas. É assim que acontece. Continua. Kardec continua perguntando no livro dos Espíritos, livro de estudo. Dado é ao homem conjurar, ou seja, diminuir ou anular os flagelos que o afligem? Olha a resposta. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Então, olha só. Tem coisa que a maioria das coisas que acontecem conosco, nós somos culpados. Nós somos culpados. E depois a gente reclama. Porque Deus é isso? Porque Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Eu me lembrei de Divaldo. Que Divaldo, quando era jovem, a irmã dele se suicidou, há 33 anos, tinha se suicidado. E aí, um dia ele foi atrás de emprego. Aí, entrou no emprego, legal, direitinho. Mas aí, a empresa teve que mandar algumas pessoas embora, por conta das despesas, para diminuir a despesa. E como os mais recentes foram demitidos, o Divaldo estava no bolo e ficou muito chateado. Muito chateado. Quando ele foi demitido, ele reclamou para Deus, mas Deus, eu que sempre fui um bom coroinha, eu que sempre fui dedicado à religião católica, porque ele tinha passado na religião católica há muito tempo e era dedicadíssimo. E eu isso, e eu aquilo, por que você faz isso comigo? E chateado com Deus, o Divaldo resolve ir para o elevador Lacerda para se atirar lá de cima e se suicidar. Lá do elevador Lacerda de cima até embaixo são 80 metros. Ele queria se suicidar porque Deus tinha feito aquilo com ele. Ele perdeu o emprego. Quando ele sobe no parapeito do elevador Lacerda, para ir se atirar, a irmã dele, desencarnada, através do suicídio, aparece: louco, não faça isso, não faça isso, você é louco. E ele olhou aquilo, ele viu a irmã dele e desmaiou. Quando ele acordou, ele estava no hospital. Quando ele abriu os olhos, ele perguntou:
Oi, eu estou no céu? Será que eu estou no céu? Pois é, e de lá para cá, com o conhecimento da doutrina espírita, o Divaldo não poderia mais pensar em suicídio. Legal? Pois é, porque as coisas que acontecem conosco, às vezes nós somos os culpados e a gente é que vai culpar Deus, que é um bode expiatório. Questão 741. E Kardec nos adverte com relação ao mal e o remédio. É o que ele diz. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, fez que do próprio mal saia o remédio. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Ou seja, na pandemia, no tsunami, tem o remédio, está lá o remédio. Por trás do mal, tem o remédio. E só que a gente não vê, não consegue ver. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 3. Mais adiante ele diz, agora em outro livro, a Terra está sofrendo, parece ser uma previsão de Kardec com relação ao que nós estamos vivendo hoje. A Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Então, olha só, isso que acontece é apenas um empurrãozinho para que o planeta renasça, mude de configuração. Eu me lembrei, quando eu estava preparando esta conversa com a gente, eu me lembrei que um tempo desse atrás, o Silvio Babu fez uma palestra aqui para a gente, vocês se lembram da palestra. E a palestra, no primeiro slide, ou no segundo, aliás, não, a primeira frase da palestra, propriamente dita, foi esta aqui. Ó. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, no final da palestra, perguntaram, né? Fizeram perguntas, etc. E alguém disse assim, professor Otton não falou nada hoje. Aí, professor, vai dizer alguma coisa? Ele resolveu dizer. Bom, eu estou incomodado. Cadê o professor? Está aí? Cadê? Não está. O professor não está aqui. Muito bem. Eu estou incomodado com uma frase que estava na primeiro slide da palestra. Aí alguém perguntou, esse que foi Raquel, que frase é essa? Aí o Silvio levou, né? Foi voltando nos slides. E quando chegou bem aqui, ele disse, essa aí, ó, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ficou incomodado, como é que Deus coloca a dor aos seus eleitos? Se Deus é todo justo, é soberanamente bom e justo. Conversar vai, conversar vem, etc. Aí ele acabou se convencendo por causa das respostas que foram dadas. Mas o problema do professor Otton é que também nós somos assim. A gente só vê a coisa, né, primeira, a coisa, parte material da coisa, e não vê a parte positiva. Isso acontece com qualquer um de nós. Em qualquer circunstância pode acontecer com qualquer um de nós. Isso me chamou a atenção naquela vez, e com certeza chamou a atenção de todos os companheiros que participaram da reunião. E, logicamente, isso eu não poderia esquecer de falar num assunto tão importante para as nossas reflexões no dia de hoje, meus amigos. É que a gente só vê a parte negativa da coisa. Ou seja, nós só vemos pessimismo na coisa, sem olhar a coisa positiva. Bom, então, olha só, por conta disso,
meus amigos, é que eu sei que todas as coisas negativas, entre aspas, que acontecem conosco, todas, sem exceção, todas vão resultar em elementos positivos para a nossa evolução. Por isso, a doutrina espírita é uma doutrina do otimismo, porque a gente tem que reverter as coisas que apenas está vendo imediatamente. Doutrina positiva, ou seja, tudo que acontece é para o bem da humanidade ou para o bem individual de cada um de nós. Seja lá quanto for, positivo ou negativo, vai resultar em algo benéfico para nós. Apesar de a gente não gostar, mas vai resultar. Mais adiante. Bom, a gente sentiu muito, né? Aliás, eu acho que todas as pessoas que estão aqui reunidas hoje devem ter vítimas de Covid, da pandemia atual, na família, nos amigos, entre pessoas próximas, etc, etc. Eu tive alguns, né? Colega de serviço, eu tive outros colegas também, outras pessoas vizinhas, etc, etc. Inclusive, o desencarte de um amigo muito querido que todos nós amávamos, né? Desencarnou no dia 24 de abril deste ano, vítima desta pandemia. O nome dele, olha só, Humberto Castelo Branco Leão. Lembram? Um homem dedicado à doutrina espírita, estudioso, excelente palestrante, bom companheiro, bom pai e bom marido. Foi acometido pelo Covid aos 71 anos de idade e faleceu por conta disso. Saudade que nós temos do nosso companheiro. Eu, que do grupo era o mais chegado a ele. Eu era o mais chegado desse grupo, do nosso grupo, ao nosso companheiro Humberto Castelo Branco Leão, que era um companheiro realmente espetacular. Nós convivemos anos, mais de 30 anos juntos, né? Envolvidos neste trabalho maravilhoso de doutrina espírita. Quando nós consultamos o Evangelho do Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 14, versículo 21 a 22 a 33, há uma passagem extremamente interessante, que diz o seguinte: Jesus, após a multiplicação dos pães e dos peixes, pediu para que seus discípulos dispersassem a multidão, né? Que a multidão fosse saindo, fosse embora, a fim de que ele fosse orar. Depois de dispersa a multidão, Jesus subiu ao monte e foi orar. E ficou lá durante muito tempo. Na quarta vigília, Jesus resolve voltar para o encontro aos discípulos. Mas quando chegou, encontrou o barco que ele estava perto de um lago. O barco um pouco distante da margem. Então Jesus já estava meio que escuro ao cair da tarde, já estava meio que escuro. E o barco dos discípulos já está afastado da margem. Jesus olhou, estava distante o barco, ele resolveu ir flutuando sobre a água até o barco. Coisa mais maravilhosa, né? De repente, os discípulos olharam aquilo, viram um vulto, meio escuro, viram um vulto e disseram assim: um fantasma. Ficaram apavorados. Olha só, naquela época, eles já tinham medo de fantasma, porque até hoje tem gente que tem. Para eles, fantasma nada mais é do que espíritos, almas desencarnadas. E elas estavam com medo naquele momento.
E aí, o Jesus disse assim, não, não fiquem com medo, sou eu, Jesus. E alguém disse, é você, Senhor? Sim, eu sou Jesus. O Pedro, olha só, a atitude de Pedro. O Pedro disse assim, Senhor, o Pedro viu Jesus flutuando sobre as águas. Pedro disse assim, Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí. E Jesus disse, vem, Pedro. E Pedro saiu do seu conforto, da sua comodidade da barca, que ali estava seguro, saiu da barca e começou a flutuar sobre a água e saiu flutuando. No meio do caminho, bate um vento forte naquele momento, e o vento forte balançou Pedro, e Pedro começou a submergir, a afundar, e diz assim, salva-me, Senhor. E Jesus segura na mão de Pedro e diz assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim também acontece conosco numa pandemia, num flagelo destruidor. Quando a gente está vacilando, está pessimista, a única solução é Jesus. Mas para que Jesus pegue na nossa mão, é necessário que a gente peça, salva-me, Senhor. E o Senhor, com certeza, vai segurar a nossa mão e vai nos livrar desse flagelo destruidor que tanto nos preocupa. Por que o salva-me, Senhor? É simples. Porque, meus amigos, olha só, tudo passa. Todas as pandemias, todos os flagelos destruidores não passaram? Passaram. Este também vai passar, com certeza. Vai passar com certeza. Por quê? Quem está no comando deste barco é aquele. Senhor, salva-me. É Jesus, segundo o nosso modelo e guia, segundo questão 625 do Livro dos Espíritos. É o nosso modelo e guia. Por conta disso, eu me lembrei de uma apresentadora de programa muito famosa, apresentadora de televisão muito famosa, experiente, famosa, que alguém me mandou um zap, ela falando a seguinte frase para a gente refletir. O que ela disse? Ela disse o seguinte, tudo passa. E conclui, mesmo que seja por cima de você, mas passa. Eu vou repetir a frase. Tudo passa, mesmo que seja por cima de você, mas passa. Tudo passa. Algumas vezes passa por cima da gente, mas ela vai passar. Mas passa, meus amigos. Então, olha só, este assunto de hoje é um assunto de extrema importância para as nossas reflexões diárias. Para que a gente comece a perceber que tem coisa mais importante na vida do que nos agarrarmos ao pessimismo e nos agarrarmos ao materialismo. Estas coisas atrapalham a nossa jornada espiritual, a nossa jornada evolutiva. E, por conta disso, a doutrina espírita está aí com o seu conhecimento, as suas mensagens, o seu acervo literário, experiências nossas, experiências de outros espíritos, outros companheiros espíritas, que divulgam essa doutrina maravilhosa para o nosso aprendizado e para que nós nos tornemos eternamente otimistas. Diante disso, estas eram as minhas palavras com relação ao assunto de hoje, esperando que ajude os companheiros do grupo a refletirem
com relação à situação que nós estamos passando, que é gravíssima. Mas nós sabemos, temos certeza, em Jesus e no Pai Celestial, que vai passar. Muita paz, muita harmonia e muito obrigado pela atenção dos companheiros. Obrigado, querido irmão Rubens. Como sempre, uma palestra muito esclarecedora, muito interessante o assunto. E eu, então, faculto aos queridos irmãos que, se tiverem alguma pergunta a ser feita para o nosso querido Rubens, ou então, se quiserem fazer algum comentário acerca dessa palestra maravilhosa, ele ainda está a postos para os esclarecimentos necessários. Alguém deseja perguntar algo? Nossa irmã Digé, meu querido Valbert, o Raimundo, nossa irmã Leda. Ou a palestra foi bastante compreensiva para todos? Bem esclarecedora. Então, nenhuma pergunta, nobre Valbert? Não. Acho que o Rubinho foi bem claro e muito oportuno. A eleição do tema, tá? Face à fase em que nós passamos. Ele bem lembrou, tá? As aprendizagens, digamos assim, que estamos retirando, em dar maior importância às relações humanas, a colocar os bens materiais não com tanta prioridade quanto os colocávamos. Enfim, e tirar dessa situação, ajudar pessoas em que estão numa situação digamos, bem difícil, tá? Face à fase em que atravessam e que não dispõem do apoio, do conhecimento que a doutrina nos oferece. De forma que o Rubem está de parabéns, achei bem claro. Ok. Muito obrigado, querido Valber. Oi, meu amigo Rubem. Diga aí, meu irmão. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Diga aí, meu irmão. Eu queria fazer uma observação com relação à pergunta que você afirma aí que está no Livro dos Espíritos. Sim. Sobre a permissão de Deus para que haja evolução no meio de uma pandemia, desses flagelos todos e até quando ocorrem as guerras, né, as grandes guerras, e as do século XX, que foi a Primeira e a Segunda Guerra, fez com que as pessoas que se movem em benefício daqueles que estão sofrendo esses flagelos, porque no caso das guerras não foi em todos os países, né? Nem na primeira e nem na segunda, que é diferente de uma pandemia que está em todo o planeta, né? Mas a minha curiosidade com relação a isso é o seguinte: se tu pudesses falar um pouco mais sobre essa condição de Deus permitir, né, para que a gente tenha assim, uma compreensão clara disso, no aspecto de dizer assim, por que Deus permite isso? Embora na resposta ele está dizendo que seja por algumas situações, para inteligência e tudo mais, mas num aspecto mais mítico da situação, o que seria essa permissão, que parece algo assim ruim da parte divina, já que ele é justo, benevolente, né? E Jesus, pelo aspecto de você dizer que se nós quisermos a sua ajuda, que façamos a seguinte situação, pedir ajuda, né? Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre esse aspecto. Não do sentido da resposta, mas daquilo que você entende do aspecto mais profundo disso. Raimundo, olha só.
Eu vou iniciar com um livro clássico, que todo mundo aqui no grupo, com certeza já deve ter lido, que é o livro Nosso Lar. Tá? Nosso Lar. No início do livro, a gente percebe que o autor, André Luiz, isso aqui eu já repeti algumas vezes no grupo. Então, eu estou repetindo para a gente, né? Só para chegar aqui à tua questão. Que o André Luiz, ele desencarnou, foi para o umbral. E passou lá 8 anos. Isso, passou lá 8 anos. E lá no umbral ele sofreu coisas estranhíssimas, né? Gente chamando ele de suicida, apesar de ele não ter se suicidado, né? Chama ele de suicida, aí ele andava em local que era uma espécie de lama, locais escorregadios e tal. A roupa começou a, né, rasgar a roupa. A barba começou a crescer. Ele sentia fome, etc, etc, etc. Olha só. Sentia tudo isso no plano espiritual. Não tinha mais corpo, né, material, mas sentia fome, sentia sede, via a barba crescer e um monte de gente em sua volta gritando, acusando ele de suicídio, etc, etc. Então, isso ele passou 8 anos. Mas a gente sabe que André Luiz, em vida corpórea, não foi lá muitas coisas boas, não. Em termos de cuidar do corpo. Fazia muita farra, é um camarada meio dissoluto, etc, etc, etc. E por conta disso desencarnou. Né? Por conta disso desencarnou. Por isso, chamavam ele de suicida. Ele não se suicidou diretamente, mas indiretamente ele se suicidou. E isso acontece com a gente aqui também. A gente indiretamente vai se matando aos poucos. Ou seja, somos suicidas. E lá, no sofrimento, chegou um momento do sofrimento, o ápice do sofrimento, que ele resolveu pedir ajuda. Todo mundo sabe do livro. Resolveu pedir ajuda. E qual foi a ajuda? A ajuda foi a seguinte. Ele amoleceu. Olha só, ponto positivo do sofrimento de André Luiz, meu caro Raimundo. De tanto sofrer, assim como nós também, de tanto sofrer, o cara amoleceu o coração e se curvou diante da entidade, da superioridade. E fez uma prece fervorosa. Resultado, após a prece sentida, fervorosa, aparece no seu lado alguém para lhe dar ajuda e lhe levar daquele local. Ou seja, ele foi resgatado dali para um local de repouso, de recolhimento. Imagine o Raimundo, se ele não tivesse pedido ajuda, ele ainda estaria no umbral até agora. Por isso, eu citei a passagem que Jesus pega na mão de Pedro porque ele pediu ajuda. Senhor, salva-me! E ele foi ajudado. Então, olha só, André Luiz, quando chegou no plano espiritual, ele sabia que a mãe dele estava num plano bem mais elevado que ele. Isso para demonstrar que as mulheres são muito mais evoluídas que nós, os homens. Ele estava num plano bastante evoluído. O que foi que aconteceu? Ele reclamou para alguém, ou se não me engano, para ela mesma, por que há tanto tempo que ele ficou no umbral e não teve assistência? Olha a resposta que deram para ele. Meu irmão, a assistência estava lá o tempo todo. Só que você não se prontificou em recebê-la.
Então, meus amigos, a assistência está do nosso lado todo o tempo. Deus está do nosso lado todo o tempo. É só a gente dizer assim, oh, meu Deus, me ajuda. E algo acontece para que a gente seja ajudado. Então, Deus nos manda essa situação porque Ele sabe. Olha só, os homens inventam as guerras, etc, etc. Essas pessoas que morrem nas guerras, nas pandemias, no tsunami, o quê? Deus permite por quê? Porque sabe que isto que está acontecendo, que vai acontecer, vai melhorar a situação espiritual deste povo. E melhorando a situação não, papai, vou botar seu jantar daqui a pouco. Papai está terminando. Tá. Só um instante, pessoal. Tá, vamos só um minuto. Estava confabulando aqui com minha filha. E eu estou sozinho com ela, eu estou tomando conta dela. Desculpem aí pela interrupção. Muito bem. Então, Deus só fica esperando que a gente aproveite a oportunidade que Ele nos dá para evoluir. Meu companheiro Raimundo, companheiros, de forma geral. Então, Deus permite porque sabe. Essa permissão de Deus é porque Ele sabe que nós vamos ser ajudados constantemente. E a ajuda está do nosso lado. Agora, como nós somos orgulhosos, esse é o assunto da palestra, como nós somos orgulhosos, né? Ele manda um empurrãozinho para que a gente, né? Para que a gente perceba que existe algo, alguém além de nós que precisa ser respeitado como divindade. Deus. Então, a permissão é simples, porque sabe. Entendeu? Olha só, nós somos aqui, todos nós somos pais. Quando o nosso filho faz alguma coisa que não está muito no conforme, o que a gente faz? Chama ele para as catracas. Né? Vem cá, menino, senta aqui, vamos conversar. E o que acontece? Olha, o que você fez não é assim, 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 assim. Você não pode continuar fazendo isso, etc. Aí, na próxima vez, a gente faz de novo. A gente chama o menino, vem cá, conversa de novo. Aí, na terceira vez, ele faz de novo. Chama o menino. Na quarta vez, o que acontece algumas vezes? Bom, meu irmão, eu já estou falando para você um monte de tempo a respeito disso. Você não quer acordo. Bom, eu vou lhe dar um castigozinho. Você vai ficar sem televisão, vai ficar sem videogame, vai ficar sem isso, vai ficar sem e tal, etc. Ou então, tem uns que dão umas palmadinhas. Não é verdade? Então, caro Raimundo, quando a gente não quer entrar no eixo, Deus diz, olha, o caminho é esse, manda Jesus, manda Francisco de Assis, manda Mahatma Gandhi, manda Chico Xavier, manda Irmã Teresa, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, esse monte de gente está mostrando para gente. Não quer, então o que ele faz? Dá um corretivozinho, porque só assim o cara desperta. Caro Raimundo, é isso que acontece. Desculpa me alongar, porque a resposta, porque a pergunta demanda realmente uma resposta bastante convincente. Viu, meu irmão? Era isso. É isso mesmo, comandante Rubem. Eu ainda passei pelo aquele processo da disciplina da palmatória. Não sei se você chegou a passar por isso. Graças a Deus, não. Mas eu, pelo menos uma vez, eu passei. Eu não passei. Tinha na época, na minha época tinha, mas eu não passei, porque eu era mais ou menos estudioso, não dava muito. Mas depois dessa passagem, eu dei um fim nessa palmatória que minha mãe nunca mais ouvia. Mas é isso mesmo, mestre. Eu acho que esses empurrãozinhos que Deus nos dá é para que a gente desperte a consciência adormecida de que nós podemos fazer, não só por nós, por aqueles que estão próximos, mas por todas as pessoas que estão ao nosso redor, o bem. E isso vem realmente para despertar essa consciência adormecida, que a mente, né, da humanidade ainda está muito
nas coisas materiais, vibrando muito ainda naquelas coisas que os grandes mestres chamam de primitividade, que é aquilo que vai ficar aqui, aquilo que é da terceira dimensão, aquilo que vai ficar como apenas prova evolutiva no aspecto quando você produz certas coisas pela inteligência e outras que o próprio espírito vai carregar para a eternidade, que é a questão do amor ao próximo, do perdão, né? Mas foi muito bem aí a resposta. Muito obrigado, viu? Para ilustrar mais um pouco a questão da permissividade de Deus que ocorra esses eventos, né? Deixa eu Muito colocar. bem. Eu gostaria de colocar uma Pode coisa. falar, meu irmão. Pode Tá? falar, meu irmão Walter. Eu vejo também, vendo a pandemia, tá? Me vem a pergunta: como devo comportar-me diante da pandemia? Sabe? Como lidar com isso? Como lidar, tá? Já que é uma realidade, tá? Aí passa pela minha cabeça a questão dos cuidados com a alimentação, os cuidados com a atividade física, a, a, Higiene, a obediência ao distanciamento, tá? higiene. Sim, a higiene, tá? Não descuidar da Uso da máscara. máscara, Isso. tá? Evitar ambientes lotados, tá? E muitas das vezes, depois é que a gente vai entender, tá? Vai tirar uma lição dos acontecimentos, tá? Então, a princípio, eu procuro sempre saber lidar com a situação que se apresenta, tá bom? Ok, era isso que eu queria colocar. Muito bem. Ok. Então, diante dos esclarecimentos adicionais feitos pelos nossos colegas, pelos comentários dos queridos irmãos, vamos aproveitar que o nosso irmão Raimundo está visível, passou boa parte do tempo ali só com o nome, né? Na invisibilidade, mas agora ele se mostra visível aí. Né? Encarnou. Então, vamos aproveitar a presença do nosso querido irmão, o Redivivo, Raimundo, né? Então, vamos pedir a ele que nos faça a nossa prece de encerramento. Né? Ô, Raimundo, antes de fazer a prece, só uma recomendaçãozinha, meu companheiro. Uma vibraçãozinha para os nossos companheiros que estão precisados aí do grupo, beleza? Então, vamos lá. Não está saindo som, não, Raimundo. Está com o microfone desligado. Tá com o microfone desligado, Raimundo. Desligado, Raimundo, microfone. Isso. Agora, tá ok. Obrigado. Então, vamos fechar nossos olhos. Respirar profundamente, sentir a vida em nosso ser, nossos pulmões. Esse alimento que é o ar, que nos faz viver. Sentindo a presença divina entrando em nosso corpo físico. E pedir que sejamos auxiliados a cada instante. Todos os nossos irmãos que não estão presentes, em especial aqueles que estão necessitando de recuperação da sua saúde física, da sua saúde espiritual, mental, para que possa passar por esta prova. Todos nós estamos passando da pandemia, da reclusão. Meditar por que isso ocorreu nesse momento conosco, na humanidade. O que de fato Deus quer que aprendamos com isso. E qual será a nossa resposta em relação aos benefícios que possamos fazer
a outrem, seja no acolhimento fraterno, de alguma forma beneficiando que aquele irmão que está próximo possa ser alcançado pelas graças divinas através de nossas ações, porque Deus vai alcançar cada um de nós quando nós nos dedicamos um pouco aos outros. Então, nesse momento, vamos pedir que o nosso irmão Raimundo Lavra seja atendido pela espiritualidade, no propósito em que ele queria que fôssemos fazer uma vibração lá com ele, dando paz, mas nossas intenções estarão com ele agora. E que todos nós possamos ter um final de semana tranquilo, com a graça de Deus, possamos ter cada dia um dia melhor e possamos ter a capacidade de refletir sobre o que tudo está acontecendo e tudo que fizermos em benefício do próximo, consequentemente, será em nosso benefício. Que nós possamos ter um final de semana tranquilo, que a paz esteja entre as nações, que a paz esteja entre as religiões e o mundo espiritual que comanda cada religião, cada nação, e em cada lar nosso possa estar harmonizado entre os encarnados e desencarnados. Possamos ter uma semana maravilhosa da graça divina e dos bons espíritos que nos acompanham. Que assim seja. Uma ótima noite a todos. Um abraço a todos. Boa noite, meus amigos, meus companheiros. Bom final Boa de semana. noite. Bom resto Fiquem de com final de Deus. Um semana. abraço. Até a Bom próxima. domingo, boa semana. Tudo de bom.